Olá, o meu nome é Lucas e no final dessa série de vídeos você vai entender porque essa porta guarda as 7 chaves, o segredo da sua aprovação no vestibular. Bom, eu sou o criador do método Segredos do Enem e nesse vídeo eu vou te dar técnicas que irão aumentar consideravelmente a sua disciplina, a sua produtividade e além de tudo isso eu vou te dar também um conteúdo de estudo incrível preparado especificamente para o Enem. Mas vamos lá, eu recebo várias perguntas quando eu falo a respeito do método Segredos do Enem e a pergunta mais comum que eu recebo é: será que funciona mesmo? Será que dá resultado? E eu queria começar esse vídeo respondendo para você essa pergunta, mas eu queria deixar que as pessoas que são alunos do curso Segredos do Enem respondessem para você essa pergunta. Então vamos lá, eu peguei aqui alguns exemplos para que você entenda, descubra o que as pessoas estão falando a respeito do método Segredos do Enem. Veja, por exemplo, aqui o Gustavo José dizendo aí que foi a melhor orientação pré-vestibular que ele já teve. O caso aí, por exemplo, do Márcio Júnior, eu fiquei até emocionado quando eu li a mensagem do Márcio Júnior. Ele disse aí que o curso foi fundamental para a aprovação dele. Ele foi aprovado em primeiro lugar em uma faculdade particular na cidade dele. Além disso, ele foi aprovado em Engenharia de Produção na UFTM, um curso super concorrido. E eu fiquei realmente emocionado porque ele chegou até a me mandar as fotos do trote, como você pode ver aí no vídeo. Muito feliz, muito bacana mesmo. E o método Segredos do Enem, ele está trazendo tanto resultado que está saindo até na mídia, como vocês podem ver aí na matéria aí do portal IG, falando um pouco mais a respeito de como você pode ser aprovado em uma faculdade federal utilizando o método Segredos do Enem. Mas antes disso, agora, na verdade, eu queria te passar quais são os pilares para você ser aprovado em uma faculdade federal e eu queria te ajudar a ser o melhor possível em cada um desses pilares. Eu acredito que a primeira coisa que você precisa, se você quer ser aprovado em uma faculdade muito concorrida, é ter motivação para estudar. Se você, antes de assistir esse vídeo, estava no Facebook, é levantar a bunda da cadeira, pegar um caderno e estudar. Então, o primeiro ponto, você ter motivação suficiente para estudar. O segundo ponto, como eu acabei de falar, é você ter um conteúdo de estudos, é você ter um caderno, que é muitas vezes o principal motivo que alguns cursinhos têm altas taxas de aprovação no vestibular, porque eles têm o melhor conteúdo. E o terceiro pilar é você ter uma produtividade muito bacana. Então é aquele professor que consegue te ensinar muito mais rápido. Mas o grande segredo que eu descobri é que você pode fazer isso sozinho ou pode fazer isso com o professor. Existem técnicas, existem métodos para que você aprenda muito mais rápido. E esse é um dos principais pilares aqui do curso. Então, como eu disse, são 3 pilares. É você ter motivação, ter disciplina, você ter um conteúdo bacana e você ter produtividade suficiente para aprender o máximo possível. Mas por que eu estou falando aqui do máximo possível? Porque o meu objetivo nessa série de vídeos é te ajudar a ser aprovado em qualquer faculdade. Não importa se o curso que você vai fazer é medicina ou se é direito. E aqui no Segredos do Enem, uma parte considerável está tentando medicina. E para quem está tentando medicina, não pode ser qualquer conteúdo, não pode ser qualquer produtividade, não pode ser qualquer disciplina. Tem que ser tudo lá no topo, tem que ser tudo do melhor. Porque a concorrência ela é muito alta. Então agora eu queria começar a te levar para o nível acima, eu queria começar a te dar o melhor. E o primeiro passo, como eu disse, é o passo da disciplina. Então eu queria te passar uma técnica bem simples, uma forma bem simples para que você consiga ser muito mais disciplinado no seu dia a dia e para estudar não seja um problema para você. Mas antes de te passar essa técnica, eu queria te contar uma história. Uma história que me motivou bastante quando eu fui reprovado pela primeira vez no vestibular. Eu tentei economia no UFMG, eu estudava bastante e eu acabei não conseguindo, mas essa história me motivou a continuar e a conseguir finalmente no ano seguinte. Essa história de um caminhoneiro que queria virar médico. Essa história começou mais ou menos no ano de 1995, quando um cara que dirigia caminhões já havia alguns anos disse para a família dele que ele ia vender o caminhão, ele ia deixar de ser caminhoneiro porque ele queria virar médico.
Obviamente a família dele falou que ele estava louco, que ele estava maluco. O que você está fazendo? Você é caminhoneiro. E no caso dele era ainda mais complicado, porque ele só tinha concluído até a 4ª série, então ele mal sabia ler e escrever e queria virar médico. Mas acabou que ele acreditou nesse sonho e decidiu que ia vender o caminhão. Vendeu o caminhão, se inscreveu no cursinho aqui em Belo Horizonte. Ele ia tentar medicina no FMG. Nessa época, em 1995, a gente não tinha o número de faculdades particulares que a gente tem hoje. Eram muito poucas. E de medicina, aqui em Minas, eu acredito que era só o FMG e a concorrência era muito alta, era muito complicado. Então, no primeiro ano que ele tentou, ele não passou nem perto. Ele estava ali no cursinho e o nível dele era muito menor do que os dos outros alunos, porque ele só tinha concluído até a 4ª série, então ele estava meio que ali ainda aprendendo a ler e a escrever. No segundo ano, ele tentou novamente e ele novamente não passou nem perto. Ele já estava melhorando, 2 anos de cursinho, deve dar para imaginar que ele já tinha descoberto alguma coisa. Ele estudava em média 12 horas por dia, que é um bom tempo, mas ele não passou nem perto novamente. E ele não estava trabalhando, só para você ter ideia, ele estava somente estudando porque o sonho dele era ser médico. No terceiro ano, ele tentou novamente. Nesse ano aí era engraçado porque ele já sabia muitas vezes decorado o que os professores iam falar no cursinho, porque ele já tinha assistido a mesma aula várias vezes e mesmo assim ele não conseguiu passar. E na verdade ele não conseguiu passar nem para a 2ª etapa. Porque aqui na UFMG, nessa época, em 1995, eram 2 etapas, como na maior parte das faculdades federais eram nessa época. Hoje em dia é só o Enem. E ele não passou nem para a 2ª etapa, mesmo depois de 3 anos tentando, mas ele não desistiu. Ele decidiu que ia continuar, era aquilo que ele queria, aquele era o sonho dele. E no 4º ano, os professores começaram a ter esperança, falar com ele: olha, acho que sua hora está chegando, eu estou vendo aqui o simulado, você está mandando muito bem. Nesse ano ele finalmente passou para a 2ª etapa de medicina da UFMG e o povo estava botando muita esperança nele, acreditando demais que esse seria o ano dele, mas infelizmente ele não conseguiu ser aprovado. E o 5º ano foi um ano muito difícil para ele, foi um ano que ele pensou em desistir. Mas por que ele pensou em desistir? Ele pensou em desistir porque ele tinha vendido o caminhão. E o dinheiro que ele estava pagando o cursinho era o dinheiro que tinha sobrado do caminhão. E no 5º ano, provavelmente mais ou menos na metade do ano, aquele dinheiro ia acabar. E quando acabasse, ele não teria dinheiro nem para comer. Ele não sabia o que fazer. E meio que desesperado, falou: eu vou desistir. Foi conversar com os professores do cursinho, falar que não dava mais para ele, que não era que ele já tinha ficado 5 anos, é porque ele não tinha mais dinheiro, ele não sabia como que ele ia estudar se ele não tinha dinheiro para pagar o cursinho. E os professores tranquilizaram ele, falaram com ele: você pode ficar tranquilo, a gente vai pagar para você o cursinho, você não vai... Se você tiver alguma despesa, alguma coisa que você não consegue pagar, pode ficar tranquilo, a gente vai te ajudar com isso também. E esse foi um ano que ele se dedicou mais, porque era meio como se tivesse um leão correndo atrás dele. Ele tinha que passar naquele ano, não podia ser no ano seguinte. E nesse ano ele passou para a 2ª etapa e ele finalmente foi aprovado em medicina na UFMG. Mas a história não acaba aí. 8 anos depois ele formou em medicina na UFMG e alguns anos depois ele se especializou. Hoje ele é um clínico geral, na verdade clínico geral ele começou, depois ele se especializou em neurocirurgia. E hoje ele trabalha no Hospital das Clínicas, que é um hospital referência em Belo Horizonte. E hoje ele é um dos médicos referências em neurocirurgia no estado de Minas Gerais. Lá, só para você ter ideia, no Hospital das Clínicas, ele é o coordenador da área de neurocirurgiões, onde tem vários outros médicos. E eu estou te contando essa história para você entender que mesmo ele sendo caminhoneiro, mesmo ele tendo a 4ª série, ele tinha tanta dedicação, ele tinha tanta disciplina que ele conseguiu. É por isso que disciplina é um aspecto tão fundamental. Mas agora eu queria te passar uma técnica simples para que você consiga ter mais disciplina no seu dia a dia. E essa técnica ela vai conseguir te motivar para você estudar independentemente de como você gosta ou não gosta de estudar. É uma técnica bem simples.
Eu vou te dar um exemplo, você vai entender melhor. Vamos supor que agora, nesse exato momento, eu quero estudar matemática. Mas eu nunca fui uma pessoa de gostar de matemática. As minhas notas em matemática na escola, nas provas, sempre foram muito baixas. Muitas vezes eu até perdi a média em matemática. Então eu não gosto muito de estudar matemática. Quando eu vou estudar matemática é uma coisa muito forçada. Então, se eu fosse te dizer de 0 a 10 nesse momento, a minha motivação para estudar matemática, eu diria que é 0. Mas se eu quero mesmo ser aprovado no vestibular, eu não posso ficar com desculpinha, eu não posso falar que eu tenho preguiça, que eu não sou bom em matemática. Eu tenho que estar com a motivação 10 em 10, tem que estar sempre no máximo, porque não pode dar errado, eu tenho que ir lá estudar, não posso dar desculpas. Então, para isso, eu vou aumentar a minha motivação com essa técnica simples. Eu vou pensar em algumas coisas e vou começar a aumentar o nível da minha motivação. No momento, ela está 0. Só que eu sei que matemática é uma das matérias mais importantes para o Enem. Matemática é 25% da prova do Enem. É onde que eu vou me diferenciar da minha concorrência. Eu preciso ir bem em matemática. Só pensando nisso, minha motivação de 0 a 10 agora eu acredito que já está em 2 ou 3. Antes estava em 0. Agora, eu preciso pensar que eu tenho um sonho em ser economista. Eu sempre sonhei desde pequeno em ser economista e eu não quero qualquer faculdade, eu quero a melhor, eu quero estudar no FMG. Esse ano tem que ser o ano. Eu imagino daqui a 10 anos o quão feliz eu vou estar de ter tomado a decisão de ir lá estudar matemática hoje. Eu imagino daqui a um ano, quando eu receber a notícia da minha aprovação no vestibular, o quão feliz eu vou ter ficado de ter tomado essa decisão de estudar, de não ter deixado de lado. Eu imagino amanhã, quando eu acordar amanhã cedo, que eu vou estar muito mais motivado, vai começar a ser tudo mais fácil. Só pensando nisso, eu acredito que agora eu já estou com uma motivação de 7 ou 8. E eu poderia facilmente, de 7 ou 8, levar ela para 10. Eu poderia pensar, por exemplo, que eu como economista, eu vou conseguir ajudar a economia do Brasil. Eu sempre tive um sonho de formular um plano bacana de economia para que eu pudesse ajudar pessoas a transformar de vidas. E eu estudando matemática vai ser o primeiro passo que eu tenho que dar para atingir esse sonho. Minha motivação agora ela já está em 10 e antes ela estava em 0. E o que eu quero te provar com isso é que você pode usar esse mesmo exercício para fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz agora, aumentar a sua motivação para estudar, mesmo que você não goste da matéria, e sempre funciona. Isso que é o mais incrível. Usando esse exercício, você já vai ter a motivação no nível extremo, no máximo, que é o que a gente busca aqui no Segredos do Enem, sempre no topo. Então a gente vai passar agora para o segundo pilar, que é o pilar do conteúdo. Como eu disse, o primeiro passo é você tirar a bunda da cadeira, se você está no Facebook, sair do Facebook e começar a estudar. Mas para isso, você precisa de ter um conteúdo. Mas eu não me contento simplesmente dar conteúdo, dar qualquer coisa. Eu nunca acreditei que os melhores conteúdos possíveis estão nas apostilas de cursinho. E eu falo isso porque quando eu tentei pela primeira vez o vestibular, eu estudava basicamente lendo as apostilas de cursinho. Eu pegava aquelas apostilas de 500, 600 páginas e ficava o dia inteiro lendo. E quando chegou na prova do Enem, eu descobri que eu não guardei quase nada de todo aquele conteúdo. Então, quando eu criei aqui o método Segredos do Enem, eu fui descobrir qual é a melhor forma de estudar, onde estão os melhores conteúdos possíveis. E eu acredito que a melhor forma de descobrir isso é procurando quem teve mais sucesso. E para mim, quem tem mais sucesso no vestibular são os primeiros colocados, obviamente. E procurando isso, eu acabei encontrando um conteúdo incrível com a garota chama Nina, foi primeira colocada em medicina na PUC e ela estuda medicina no FMG. Ela desenvolveu um conteúdo especial enquanto ela estudava para o ensino médio, focado no Enem, estudando com esse conteúdo. Ela conseguiu ser primeira colocada em medicina, estuda no FMG, foi primeiro colocada na PUC e eu fiz uma parceria com ela e trouxe esse conteúdo todo digitalizado. E no próximo vídeo, no segundo vídeo, você vai ter parte desse conteúdo disponibilizada para você e você vai perceber claramente como um conteúdo de alta qualidade vai fazer a diferença, vai facilitar muito, muito mesmo a sua vida. Então esse é o segundo pilar, um pilar que a gente tem aqui no curso e que você vai ter parte dele já no próximo vídeo que você vai receber amanhã. Mas vamos lá. Agora eu queria passar para a terceira parte, que é um dos focos principais do curso, como eu disse. Se você quer ser aprovado em medicina, que é um caso muito comum entre os alunos aqui do curso Segredos do Enem e também entre as pessoas que estão assistindo aqui o vídeo,
você estudar bastante, mas não conseguir aprender tanto. E é exatamente por isso que a gente tem aqui métodos de produtividade. Mas para isso eu queria te contar um pouquinho porque no ano que eu fui reprovado pela primeira vez no vestibular, o que aconteceu e o que eu descobri de diferente que hoje está fazendo a diferença na minha vida. Vamos lá. Como eu disse para você, estudava basicamente através das apostilas de cursinho. Só que quando eu fui nos Estados Unidos em uma palestra que foi o ponto de virada na minha vida, eu descobri que quando você simplesmente pega e lê um material, você memoriza em média 10% daquele conteúdo, que é muito pouco. Agora, existem formas melhores de se aprender. Por exemplo, quando você escuta alguém falando alguma coisa, você memoriza em média 20%. Quando você vê alguma coisa, você memoriza em média 30%. Quando você vê e escuta ao mesmo tempo aquele professor na sua aula, dando uma aula com slide, você vai memorizar em média 50%. Ou seja, já é 5 vezes melhor do que simplesmente ler algum material. Agora, ainda tem como ser ainda melhor, e é assim que os primeiros colocados fazem, ainda acima de 50%. Por exemplo, se você ouvir alguma coisa e logo depois de você ouvir, você discutir, você vai memorizar em média 70%. E eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Se tem algum conteúdo que você gostou muito, depois de descobrir aquilo, você foi discutir com algum amigo, conversar a respeito, provavelmente é um conteúdo que você tem muito bem guardado na sua memória. Isso porque é uma forma que você memoriza em média 70%. Agora, o que os primeiros colocados fazem é estar ainda acima disso, é os 90%. 90% no Enem é você basicamente estudar através das provas, estudar fazendo simulados e pegando as provas antigas do Enem. Por exemplo, aqui no Segredos do Enem, a gente disponibiliza todas as provas antigas do Enem, que é exatamente para isso. Mas isso porque quando você ouve alguma coisa e logo depois de ouvir você realiza, você memoriza em média 90%. E é exatamente isso que os cursinhos mais bem-sucedidos no Brasil fazem. A gente tem, por exemplo, aqui em Minas, eu sou de Minas, um cursinho que é chamado de Bernoulli. Inclusive, um dos cursinhos que tem mais aprovação no Enem, está sempre entre os 3 primeiros colocados na nota geral do Enem, que um dos principais segredos do Bernoulli é exatamente os simulados. Lá eles têm simulados a cada 2 semanas e todas as pessoas fazem os simulados. E é uma coisa simples de se fazer. No curso, por exemplo, a gente tem as provas antigas. Não é uma coisa complicada e que já vai fazer totalmente a diferença no seu resultado. Você está nesses 90%. E você agora já sabe como você vai se motivar, já percebe que o conteúdo que você estuda faz a diferença e agora você já vai sempre buscar o melhor conteúdo, que é o que você vai ter aqui no segundo vídeo, e você já sabe a melhor forma de estudar. Estudando, por exemplo, através de simulados, como eu te falei, você pode aprender 9 vezes mais do que eu aprendia simplesmente lendo algum material. Isso já pode ser a diferença entre você ser reprovado e estar entre as primeiras colocações do vestibular. E eu falo isso porque eu vi isso acontecer com muitos alunos do curso, pessoas que não tinham uma boa produtividade e depois de começar a utilizar essas técnicas, elas foram aprovadas em ótimas colocações do vestibular. E no próximo vídeo que você vai receber amanhã, eu vou te passar os 5 mitos que podem retirar a sua vaga no vestibular. E eu vou te explicar como você pode quebrar esses 5 mitos. Mas agora eu queria que você deixasse abaixo nos comentários me falando o que você achou desse vídeo e eu te aguardo amanhã no segundo vídeo dessa série. Até o próximo vídeo.